E aí, como vocês estão? Hoje o vídeo vai ser bem simples, eu vou demonstrar porque Ghost of Tsushima foi o melhor jogo de 2020, merecendo ganhar o prêmio do TGA. E caso você não concorde com isso, eu vou tentar mudar a sua opinião. Tentar. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso gostem de mais vídeos assim. Compartilhe com os amigos que isso me incentiva bastante para continuar a produzir vídeos com qualidade dessa forma. Vamos lá. A verdade é que o TGA, o The Game Awards, de 2020 foi bem abaixo do esperado para a maioria do público em geral. Não tivemos muitas novidades, Elden Ring que eu diga, e os jogos anunciados de certa forma já estavam sendo esperados. Porém, em um ponto, a premiação deixou muito a desejar, logo na parte principal, a de prêmios. The Last of Us 2 ganhou basicamente todos os prêmios que concorreu da noite. E isso é ruim? Não, jamais. The Last of Us é uma franquia com poucas. Eu sei que existe muito fanboy por aí, então se acalmem. Mas agora me diz uma coisa, qual a graça de ver um jogo de futebol sendo que você já sabe qual time vai ganhar? Ainda mais quando o time que tu torce não é nem o favorito. Pois é, The Last of Us 2 mereceu todos os prêmios que ganhou. É um jogo fantástico, um dos poucos que realmente emociona o jogador a ponto de ir às lágrimas. Porém, eu não tô aqui hoje para falar de The Last of Us, eu tô aqui para falar de Ghost of Tsushima. Um jogo que foi extremamente injustiçado nessa premiação e que para mim merecia muito mais do que apenas um prêmio de melhor arte e outro de voz, contra os 6 que The Last of Us 2 ganhou. The Last of Us foi tão bom que ganhou até mesmo dele próprio na categoria de melhor atuação. Brincadeiras à parte, pessoal, não se esqueçam que isso é um vídeo de entretenimento, não tô aqui para ditar regra nem nada disso, eu só queria demonstrar esse jogo que eu tanto gostei e que teve tanto potencial, mas que parece que passou batido, ou até mesmo que foi destruído por pessoas que realmente não entenderam sua proposta. Lembrando que em nenhum momento eu estou comparando Ghost of Tsushima com The Last of Us 2. São jogos completamente diferentes. Não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Mas vamos por parte. Ghost of Tsushima foi criado pela Sucker Punch Productions, a mesma galera que fez Infamous The First Light, um dos primeiros exclusivos lançado para o PS4. Após o relativo sucesso de Infamous, o time resolveu lançar um outro jogo de mundo aberto, pois eles acreditavam que era justamente a liberdade de escolha feita pelo jogador que era tão importante para o gameplay. De acordo com Nate Fox, o diretor do jogo, a equipe destilou os diversos passos internos do jogo na, entre aspas, fantasia de se tornar um samurai, durante a concepção. Além do mais, quem nunca quis ser um, né? Depois de decidir como o jogo seria, o time ainda considerou vários outros temas, como piratas e até mesmo os Três Mosqueteiros, mas eles continuavam sempre voltando para o Japão feudal, na história de um guerreiro samurai. O jogo, apesar de se basear em fatos, tem a coragem de tomar diversas liberdades criativas, nas palavras do próprio diretor, entre aspas. Esse é um jogo inteiramente baseado na realidade. Nós tentamos transportar as pessoas para o ano de 1274, no Japão. Nos inspiramos na história real, mas não a reconstruímos tijolo por tijolo. Nós não tentamos reconstruir a ilha de Tsushima. Nosso protagonista ainda é uma obra de ficção. Nós, na verdade, pensamos em usar personagens históricos e perguntamos para pessoas que são mais cultas que nós e eles disseram que seriam bem insensíveis de nossa parte. Portanto, não fizemos. Ghost of Tsushima não é somente inspirado na história de invasão mongol ao Japão, mas também a filmes de época como os clássicos do Akira Kurosawa, o primeiro diretor japonês a ganhar vez na grande indústria de cinemas americana. Não só o cinema americano, mas também como todo o cinema ocidental. Kurosawa foi um dos principais diretores mais importantes de toda a história, tendo inspirado uma geração de cinema, não só japonês, mas mundial. Filmes como o clássico absoluto Os Sete Samurais, de 1954, cujo conceito já foi reutilizado em outros milhões de filmes. Não só filmes, mas animes também. E Sanjuro, de 1962, a continuação de outro clássico do Kurosawa, o Yojimbo, de 1961. Esses não são filmes para todos, são extremamente longos e possuem uma ação balanceada, não sendo nada como, por exemplo, os filmes do Rambo. Não, possuem diálogos poderosos e cheios de filosofias, mas que para muitos podem ser considerados arrastados. Enfim, o jogo tinha data marcada para ser lançado no dia 26 de junho de 2020, mas, devido à pandemia do coronavírus, essa data foi remarcada para 17 de julho de 2020, quando o jogo realmente foi lançado. Ghost of Tsushima obviamente se passa na ilha de Tsushima, no Japão, situada no Estreito da Coreia, entre o arquipélago japonês e o continente. Mas a verdade é que se a gente quiser entender essa história por completo, teremos que ver primeiro os grandes vilões da história, os mongóis. Kublai Khan, neto do grande imperador que dominou e unificou quase metade do Oriente todo, o Gengis Khan, decidiu a primeira invasão ao território japonês no ano de 1268.
Só que naquele tempo, a marinha mongol ainda não tinha toda a força para adentrar nos conturbados mares japoneses. Finalmente, em 1264, a frota mongol lançou-se ao mar, com aproximadamente 15 mil mongóis e soldados chineses, além de 8 mil guerreiros coreanos. Isso porque a Coreia e a China já eram domínios do Império Mongol, dominados anos antes. Em 300 embarcações grandes e 400 a 500 menores. Capturaram as ilhas de Tsushima e de Iki facilmente e desembarcaram em 19 de novembro, na Baía de Hakata, a uma distância curta de Dazaifu, a antiga capital administrada de Kyushu. O dia seguinte trouxe a Batalha de Banei, também conhecida como a Batalha da Baía de Hakata, ou Hakata. Os mongóis tinham armas e táticas superiores, a quais os samurais não estavam acostumados. Aliado a isso, a inexperiência japonesa em controlar uma força tão grande. Logo, os mongóis fizeram um progresso inicial significativo. Entretanto, as pesadas baixas, faltas das fontes, rebelião entre os auxiliares coreanos e chineses, que constituíam a maior parte do exército, forçaram a invasão a recuar até o litoral, onde uma forte tempestade selou o destino da invasão, destruindo muito da frota e terminando a primeira tentativa mongol de conquistar o Japão. Já no jogo, existem vários fatores para a destruição da frota mongol e queda deles, só que o mais importante desses fatores foi o chamado Último Samurai, o Jin Sakai. É exatamente nesse ponto que começa a história do jogo, quando a frota mongol, liderada pelo guerreiro Koto Kan, invade as praias de Tsushima, fazendo os únicos 80 samurais da ilha, honrados como são, batalharem contra os mortais inimigos. Uma batalha que sabia que iriam perder, mas que era necessária ser travada. Além do mais, se não fossem eles, quem mais seria? É interessante falar nesse momento que não, Koto Kan, no jogo, primo de Kublai Khan, nunca existiu na vida real. A própria produtora afirmou que o personagem foi criado para ser antagonista do jogo. E que antagonista, hein? O primeiro ato que o vemos cometendo é tacando fogo no samurai que vai negociar com ele, logo depois cortando sua cabeça. Quando a batalha inicia, ela se desenrola ferozmente e tem o desfecho que todos esperavam, com a fácil vitória do exército mongol. Jin acaba desmaiando no meio da batalha e é socorrido por uma mulher, que posteriormente descobrimos ser Yuna, outra personagem bastante profunda. Jin acorda no meio da noite, enquanto os mongóis saqueiam a vila em que está. Ele fala com Yuna e logo descobre que é o único samurai que restou, já que todos os outros morreram na batalha da praia, inclusive seu tio, que era Jito de Tsushima. Jito é o cargo que é entregue pelo próprio Shogun para determinar o Lorde da Terra. No caso do tio de Jin, o Lorde Shimura era o senhor de toda Tsushima. Era como se fosse o senhor feudal daquela terra. Após algum tempo, percebemos que a mulher que socorreu Jin só fez isso para que ele a ajudasse a resgatar seu irmão, o Taka, que foi sequestrado pelo exército inimigo. Yuna diz que o seu irmão é um ferreiro, e por isso tanta importância para os mongóis, pois iriam precisar do máximo que conseguissem pela frente. E não sei se vocês perceberam, mas o exército mongol era famoso por sequestrar os inimigos e obrigá-los a trabalharem para eles. Não era à toa que a maior parte do exército era formado por pessoas de outros países, como chineses e coreanos. Como Jin era um samurai honrado, ele decide retribuir o favor para a mulher que salvou sua vida. No entanto, a caminho do resgate, ele percebe que seu tio, o Lorde Shimura em pessoa, não morreu. Ele está sendo mantido refém em uma fortaleza que Koto Kan dominou, em um lugar extremamente estratégico, por ser perto da Baía. Apesar de querer retribuir o favor a Yuna, Jin percebe que só terá chance de ganhar essa guerra contra os mongóis com o apoio do Jito da ilha, o seu tio. Então deixa para lá, por enquanto, a missão de resgatar o Taka. Entretanto, Jin ainda era muito inocente, assim como todos os outros samurais. Então tenta atacar Koto Kan de frente. Mesmo conseguindo, com a ajuda da Yuna, passar das defesas mongóis, no momento em que chega para brigar contra o Koto, ele acaba perdendo. Interessante ver por outro lado como Koto Kan não tem somente um corpo forte feito para o combate, como também uma mente inteligente e estratégica. Ele sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Ele é um retrato fiel de como os mongóis eram realmente na época. Pena que ele não contava com toda a teimosia derivada da honra dos samurais. Falaremos sobre isso mais para frente no vídeo. O Conquistador ainda tenta argumentar com Jin, mas ele, nesse momento, ainda carrega a teimosia dos samurais. Assim que perde a luta, o corpo de Jin é jogado no abismo e ele é dado como morto pelas tropas mongóis. Jin, no entanto, por algum milagre, acaba não morrendo e pouco tempo depois surge na costa, o lugar exato em que Yuna estava. Jin explica para ela que não conseguiu resgatar seu tio sozinho e que provavelmente não conseguiria. Portanto, ele cita algumas pessoas que poderiam ajudar a livrar a ilha de Koto Kan. Partindo desse princípio, Jin começa sua peregrinação para se tornar o fantasma de Tsushima, um ser lendário que está disposto a tudo para salvar seu povo das garras terríveis dos mongóis.
Essa aventura nas terras de Tsushima retrata a guerra de uma forma excepcional, mostrando como as principais vítimas são civis que nada são além de inocentes coitados que foram expostos a uma situação que nem sequer entendem. No jogo, a maioria sendo camponeses e artesãos, assim como era costume no Japão. Vemos cenas extremamente pesadas com esses personagens, e o jogo ainda tem a audácia de representar que em uma guerra de verdade, todos os lados podem cometer erros e atos aterrorizantes, fazendo de tudo para ganhar. O jogo é muito realista nesse aspecto. Já que essa invasão realmente aconteceu, eles tiveram uma base de pesquisa consistente e puderam representar aspectos que só conseguíamos visualizar em livros e textos de história antiga. A guerra é um personagem nessa epopeia tão triste, e por diversas vezes você acaba voltando a se deparar com ela, e cada vez fica mais assustado em como ela pode ser violenta, e acaba se tornando um ciclo sem fim. É como Platão dizia, só os mortos conhecem o fim da guerra. Entretanto, nos deparamos em diversos momentos com personagens que estão cansados, que sabem que a ilha não tem um mínimo de chance contra um magnânimo exército mongol, e tudo que eles querem é se render e acabar logo com todo o sofrimento que tem passado. Isso me lembra muito uma frase de George Orwell, em que ele diz: a maneira mais rápida de acabar com uma guerra é perdê-la. Além da barra vermelha de vida, também temos os círculos de determinação, que servem tanto como recurso para habilidades ofensivas quanto defensivas de Jin. Desse jeito, o jogo te obriga a pensar de forma mais tática sobre como você deve utilizar sua determinação. Além de termos as fontes termais para aumentar a vida de Jin e os desafios de bambu para aumentar sua determinação, algo que incentiva e muito a exploração do mapa, ainda ganhamos ambos conforme vamos progredindo pela história principal. No jogo nós temos o vento, uma representação do falecido pai do protagonista, que morreu em sua frente. O vento é seu principal aliado nesse jogo, pois ele serve para te ditar o caminho que deve seguir, entre outras coisas. É uma forma extremamente criativa e diferente de colocar uma mecânica batida em um gameplay, como é a do GPS, pois o vento também serve para elevar o grau de beleza no jogo, já que praticamente tudo ao seu redor, de pequenas folhas de árvores até as mangas de camisa de Jin, possui uma relação física quase que perfeita quando em contato com ele. Temos vários equipamentos que nos dão diferentes habilidades, como por exemplo armaduras, como é a do clã samurai, que aumenta a defesa do personagem, a roupa do viajante, que permite que você use o vento para te dizer onde tem objetos secretos, como relíquias, tesouros, vagalumes, entre outras coisas. Existem vários outros, todos se adaptando a uma forma de gameplay diferente. Também existe a opção em toda a armadura de você melhorá-la em qualquer bestiário, permitindo a você que tenha mais habilidades por set. Conforme Jin progride pela história, ele consegue várias ferramentas que vão o ajudar contra o exército mongol, como a sua katana e seu tantô, que nada mais eram que espadas pequenas, quase como punhais, muito utilizados no ritual de seppuku, também conhecido como harakiri, pelos guerreiros japoneses, principalmente os samurais. Nós também temos o arco curto e o arco longo, sem contar uma variedade de flechas, bombas, sejam de grude, de fumaça ou de pó preto, as famosas kunais, sinos de ventos e bombinhas, e por último, mais ou menos importante, a letal Zarabatana. O jogo tem um sistema de parry e defesa bem interessante, que lembra bastante Sekiro, onde com o círculo podemos desviar e com L1, apertado na hora correta, pode ser realizado o parry perfeito, podendo dar um contra-ataque no inimigo que o executou. Sem contar nesse combate, o jogo utiliza bastante o sistema de plataforma bem famoso nos dias atuais, que eu gosto de chamar aperta X e seja o que Deus quiser, porque é só isso que tu faz e o protagonista sai pulando igual macaco. O que mais é interessante no combate desse jogo é toda a mecânica de postura que ele tem. Para quem nunca jogou, em Ghost of Tsushima existem vários tipos de inimigos, com espadas, com lanças, com escudos e brutos e grandes. Para derrotar todos esses tipos de inimigos, Jin precisa utilizar diversos tipos de técnicas com sua espada, que vem de 4 posturas que ele conhece. Começamos com a postura de pedra, recomendada para inimigos que utilizam espadas. Depois aprendemos a da água, recomendada para inimigos com lanças. Posteriormente vem a do vento, para inimigos com escudo. E por fim a da lua, para inimigos grandes. Esse é outro tipo de mecânica que nos faz pensar antes de cada luta para gerarmos uma estratégia de combate que seja convincente o suficiente para derrotar o número de inimigos, que por vezes é exacerbado. O jogo também tem os duelos e confrontos. Os duelos são simplesmente incríveis, são narrativamente gloriosos e possuem uma abordagem densa e poderosa, muito cinemática. Você consegue duelar com diversos inimigos pelo mapa. Já os confrontos é quando você, entre aspas, usa a honra de samurai em batalha. Em um grupo de 2 ou mais inimigos, você consegue chegar chutando a porta da frente, gritando contra eles e desafiando todos ao mesmo tempo para a briga. Com a mecânica de mortes em sequência, você consegue matar até 5 homens dessa forma. E mais para o final do jogo,
Isso se mostra ser um jeito bem eficaz de acabar com hordas grandes de mongóis. O jogo funciona basicamente da seguinte forma: temos um mapa aberto que, a cada ato concluído, se abre mais, com pontos de interrogações que podem ser várias coisas, como fontes termais, que aumentam seu HP, desafios de bambu, que aumentam sua determinação, templos sagrados, que te dão um amuleto diferente, entre outras coisas, como encontros aleatórios, tocas de raposas e duelos com outros espadachins. Tudo que tem no jogo é baseado em alguma cultura japonesa, que de começo pode até ser desconhecida para nós, que moramos no ocidente, mas com um pouco de pesquisa já conseguimos identificá-la. Isso pois o jogo é feito por uma empresa americana, então o que tem de referência é algo sutil e mais leve. Não é igual aqueles jogos hardcore japoneses que tu não consegue entender nada que está na tela. Na história, como já vimos, o exército mongol está tentando dominar a ilha de Tsushima. Para isso, eles tomaram conta de pontos estratégicos, como fazendas de arroz, fábricas de tecidos, vilas com muitos ferreiros, fortes que fazem fronteira com abismos, entre outras coisas, e fizeram de reféns vários civis. Nesse ponto, você deve libertar a área matando todos os mongóis que tomaram conta daquele território, fazendo assim que uma grande névoa suma de seu mapa, dando mais visão territorial e conseguindo missões secundárias com pessoas de dentro dos locais que você salvou. Na história, isso tem impacto, pois nos pontos que você liberou, antes territórios conquistados por mongóis, agora possuem a livre circulação de japoneses, inclusive comerciantes. Conforme eu disse, assim que você vai progredindo no jogo e passando os atos, Jin vai liberando mais partes do mapa. Isso de primeira pode parecer um pouco como uma limitação, mas a verdade é que isso ajuda e muito a questão da exploração. Isso pois as partes da ilha que vão liberando são grandes e possuem várias coisas para se fazer. Se você quiser realmente fazer tudo em uma parte da ilha antes que prossiga para outra, terá que jogar bastante tempo. E o jogo te incentiva a isso direto, te faz querer explorar cada canto do mapa para achar quests secretas, templos escondidos, fontes termais e desafios de bambus para poder prosseguir pela história mais forte, como um ótimo RPG deveria fazer. É por isso que eu digo que além de ser um ótimo jogo de ação e aventura, Ghost of Tsushima também é excelente por conta desses clássicos elementos de RPG. Esse é um jogo incrível, tem um ambiente de tirar o fôlego, uma história bem construída e é ambientada com poucos de sua geração. Vale muito a pena jogar esse jogo caso ainda não tenha jogado, né? Ele possui diversos diálogos que nos fazem refletir sobre diversos assuntos e ações que reverberam. Após terminar esse jogo, eu passei quase uma semana inteira pensando em como ele me impactou e como ele era necessário para os dias atuais, onde cada vez mais as pessoas começam a fazer tudo por dinheiro, bens materiais, fama, com a famosa cultura do cancelamento, porque acham que é algo certo e impõem isso para outras pessoas, e realmente acabam se esquecendo do que verdadeiramente importa. Caso tenha visto o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever e compartilhá-lo, isso vai me ajudar muito a continuar com a produção deles. A partir de agora, fique no vídeo somente se você já terminou o jogo, ou então se você não se importa com spoilers. Eu vou falar bastante sobre os momentos finais do jogo e desfecho de todos os personagens secundários que foram de extrema importância para a história de Ghost of Tsushima. Caso você não tenha jogado, até a próxima semana, mas se já jogou, então vem comigo. Em Ghost of Tsushima, apesar de conseguir fazer bastante coisa sozinho, Jin ainda pode contar com a ajuda dos aliados mais poderosos que podem ter na ilha, como por exemplo, a primeira que encontramos no nosso caminho, a Masako Adachi, também conhecida como Lady Masako. Lady Masako é pertencente ao clã Adachi. Quando ela ainda era uma adolescente, ela conseguiu se livrar de um bando de bandidos sozinha, na tentativa de defender o lar de sua família. Ao saber disso, a cabeça por trás do clã Adachi, o Harunobu Adachi, ficou tão impressionado que decidiu que iria se casar com a jovem. Isso fez a sua irmã mais velha, Hana, invejosa do sucesso de Masako. Isso pois, como a Hana era mais velha, era suposta a ela se casar com uma família maior. No entanto, Hana foi prometida a um clã menor, o clã Kikuchi, sendo constantemente abusada pelo seu marido, o Ikeda. Isso só aumentou o ódio que Hana sentia pelo clã Adachi e sua própria irmã. Lady Masako tem uma das histórias mais tristes do jogo inteiro. Seu marido foi morto por Kotokan na noite da invasão mongol à ilha. Ele era aquele cara que foi queimado e depois teve a cabeça decapitada. Os dois filhos mais velhos, Shigesato e Yasunari, também eram do exército e morreram na noite da invasão. O resto de sua família foi atacada por assassinos e foram massacrados todos na mesma noite. Enquanto a sua irmã correu com seu neto, uma criança de colo, a Lady Masako ficou para defender a casa com as esposas dos seus filhos. No entanto, tinha muito mais bandidos e acabou que somente ela sobrou viva. Quando ela conseguiu escapar não muito longe de sua residência, encontrou o corpo de seu neto morto e sua irmã, essa mutilada a ponto de estar irreconhecível. Foi então que ela percebeu que era a única viva
exclusiva do clã Haddad, tendo que suportar o fardo de vingar a todos contra os mongóis e contra o verdadeiro culpado de ter mandado os assassinos à sua casa. Jin pede sua ajuda para acabar com o exército mongol, mas a senhora diz que só irá ajudar caso o samurai também a ajude, e assim começa a empreitada de Jin para descobrir o verdadeiro culpado do massacre Haddad. Essa quest com a Lady Masako ela é bem longa, começa nas primeiras horas do ato 1 e termina nas últimas do ato 3, que basicamente se resume a isso: a busca incessante de uma mãe, viúva, à procura dos assassinos de sua família inteira. É algo realmente intrigante como a única coisa que move a Masako é a vingança. Ela não é mais a pessoa que era antigamente. Tiraram tudo isso dela e agora a única coisa que ela pode fazer é procurar pelos algozes que tiraram as vidas de todos que ela amava. É uma personagem bem profunda, apesar de sua intenção ser bem clara. Óbvio que ela busca a destruição dos mongóis, mas ela é uma personagem que daria de tudo para ter sua vingança, inclusive a vida de todos de Tsushima, e Jin sabe muito bem disso. No final da quest da Masako, descobrimos que a mandante do crime foi sua própria irmã, que não havia morrido, como a Masako achava. Aquele era o corpo de uma outra mulher que ela desmembrou justamente para que ninguém descobrisse. Acontece que Hana sempre sentiu inveja de sua irmã, e tudo isso só piorou quando ela foi prometida ao marido abusador e de casa menor. Hana perdeu tudo que lhe foi prometido de nascença, simplesmente porque Masako sabia usar uma espada com melhor precisão. E, por uma incrível ironia do destino, para cumprir com o que prometeu em vingar sua família, Masako teria que matar o último membro dela, a sua própria irmã. Giving them justice. Outra grande quest que conseguimos encontrar é a do Sadanobu Ishikawa, ou Sensei Ishikawa, talvez o maior arqueiro que tenha na ilha de Tsushima e um dos melhores de todo o Japão. O Sensei é de um dos maiores clãs de Tsushima, o clã Nagao. Ele ensinou um dos seus membros, o Hironori Nagao, o caminho do arco, como ele gostava de chamar sua técnica. No entanto, Hironori não era uma pessoa honrada e acabou usando o caminho do arco para outros fins não tão agradáveis, e acabou iniciando uma rebelião dentro do clã que levou à morte de muitos. Só que na verdade, a rebelião de Hironori foi um fracasso e ele acabou sendo enforcado por traição. Para proteger a honra do clã, o próprio clã fabricou uma história dizendo que o Hironori morreu ao lutar contra um bando de bandidos, transformando sua morte em uma mais honrosa. Mas da mesma forma, Ishikawa foi culpado pela traição de Hironori. Entretanto, deixaram ele sair do clã de uma forma pacífica, e nos dias atuais o sensei vive como renegado, pertencendo a nenhum clã. Um dia qualquer, enquanto estava em seu dojo, o sensei Ishikawa recebeu uma visita inesperada de uma camponesa chamada Tomoe, um desejo de se tornar uma samurai experiente e salvar seu vilarejo dos constantes ataques que recebia de bandidos. Apesar de bastante relutante, o sensei aceita e em algum tempo, sendo uma aluna exemplar, Tomoe passa de uma simples camponesa a uma arqueira mortal. Em algum ponto antes da invasão mongol, o sensei descobre que sua pupila estava em companhia com alguns assassinos e usando seu treinamento para o mal. Em resposta, Ishikawa planejou a morte de Tomoe para que um segundo Hironori não acontecesse em sua vida. Ambos brigaram um pouco antes da batalha da noite da invasão mongol, por isso Ishikawa não pôde participar. Depois é descoberto que Tomoe ficou do lado dos mongóis e ensinou a eles o caminho do arco, do sensei Ishikawa. Após algum tempo, com o Jin persistindo muito, Ishikawa finalmente o admite como o terceiro e último aprendiz, treinando-o em como usar o arco corretamente. Posteriormente, Jin se encontra com Tomoe, estando disfarçada de Matsu. Ela admite que o ensinou aos mongóis táticas do sensei, mas que fez isso para se manter viva nas mãos do inimigo. Disse também que todo japonês prisioneiro que morreu por seu arco foi de forma rápida e indolor. Ela então pede para Jin e Ishikawa ajudarem a derrotar os mongóis que se encontravam na Umug Cove, uma cidade pirata na qual Tomoe fazia parte. Após aceitarem de forma relutante, os três são capazes de derrotar os mongóis que se encontravam na cidade, mas percebem que Tomoe havia fugido. Ela entrou em um barco para escapar da ilha. Nesse momento, com um arco já apontado para sua pupila que já estava dentro do barco, Ishikawa encontra uma nota que a mesma havia deixado. Após lê-la, ele a deixa escapar, a permitindo recomeçar sua vida na ilha principal japonesa. O sensei então diz a Jin que não havia mais nada para ensiná-lo, já que ele mesmo não poderia aprender mais nada, pois naquele instante havia finalmente aprendido a perdoar. A família é mais importante, não seja como eu. Não deixe o fantasma te consumir.
Enquanto cavalga pela ilha de Tsushima e vê como o exército mongol é magnânimo, Jin percebe que precisará de qualquer tipo de ajuda, até mesmo de mercenários comuns. Aí então que ele se lembra dos Chapéus de Palha, um grupo independente de ronins que costumavam viver na ilha. Tem que ter em mente que para um samurai que possui uma honra inquebrável, um ronin não é nada além de um mercenário barato, é uma sujeira se misturar com eles. Para quem não sabe, ronins são considerados samurais sem mestres, ou seja, possuem um código próprio ou código nenhum, o que torna muito deles espadachins sem qualquer tipo de honra. Mas entendendo sua atual situação, Jin acaba cedendo. Após procurar o grupo, Jin descobre que o atual líder dos Chapéus de Palha é na verdade seu amigo de infância, o Ryuzo, um espadachim talentosíssimo. Ambos possuíam uma amizade antiga e muito forte. Entretanto, Ryuzo se tornou mais amargo com Jin quando em um torneio feito pelo Lord Nagao, Jin acabou derrotando seu amigo, o impedindo de se tornar um samurai completo. Ryuzo ficou bravo, pois Jin não precisava daquela vitória para nada, já que fazia parte de um clã respeitado e estava predestinado a se tornar um samurai de qualquer jeito. Ele, por outro lado, dependia daquilo para que sua honra fosse honrada? Jin, por sua vez, não via aquilo como afronta, lutou e deu tudo o que tinha para ganhar de forma honesta, assim como pensou que seu amigo quisesse. Ambos então possuíam uma relação complicada desde esse ponto. Os Chapéus de Palha sofreram muito após o começo da invasão mongol. Com o ex-líder morto, Ryuzo se vê várias vezes sendo afrontado pelos participantes do grupo para diminuir com a grande baixa que tem tido, devido a batalhas frequentes e à fome. Exatamente enquanto procurar por comida na floresta que Ryuzo se encontra com Jin. Jin então pede a ajuda do amigo, mas o mesmo só aceita caso Jin o ajudasse primeiro a assaltar o Forte Ohira por comida. Jin então aceita. Após isso, Ryuzo pede para Jin resgatar seus homens que foram sequestrados pela força mongol. Após Jin o fazer, Ryuzo percebe que seus homens não estavam com fome, muito pelo contrário, foram bem alimentados lá dentro. Almejando que seu bando fique bem, Ryuzo acaba se aliando a Kotokan e traiu Jin, não aparecendo como combinado quando esse foi resgatar seu tio no castelo Kaneda. Depois ainda o avisa que os Chapéus de Palha agora eram aliados dos mongóis. Apesar de obviamente querer ajudar seus homens, já que sofria de muita repressão por ainda ser um líder novato, Ryuzo também deve ter pensado nisso como uma forma de vingança pessoal contra Jin, que um dia lhe tirara a honra. Kotokan leva Ryuzo para o castelo de Shimura, que era o último ponto estratégico que os mongóis haviam dominado. Para lhe apontar o erro, Kotokan obriga Ryuzo a queimar um camponês vivo, tentando forçar as últimas defesas do castelo a desistirem de servir de exemplo para qualquer um que tentasse entrar lá. Pela posição que se encontrava, Ryuzo teve que aceitar o pedido do Khan e acaba cometendo essa atrocidade. Ele se perde em lágrimas quando o castelo se rende e Koto finalmente alcança o ponto mais almejado da ilha, o castelo do próprio Jito. Como Jin continua a liberar outros territórios dominados pelos mongóis e estragando qualquer tipo de atividade mongol na ilha, Koto só fica mais e mais bravo e logo pede para Ryuzo acabar de uma vez com todas com o fantasma. No entanto, Ryuzo implora para que o Khan dê uma segunda chance a Jin, então acaba fazendo uma armadilha para ele. Jin é capturado junto com um amigo seu, o Taka, aquele mesmo irmão da Yuna. Mais para frente falaremos mais sobre ele. Ambos são capturados e, para fazer o samurai se aliar, Koton acaba decapitando Taka em sua frente, fazendo Jin jurar vingança em meias lágrimas, não só a Khan, mas a Ryuzo também, que agora já nem era mais considerado um amigo. Após alguns acontecimentos, Jin volta a se encontrar com Ryuzo, que diz que estava ali porque foi obrigado a levar a cabeça do fantasma ao Khan. Ryuzo, entretanto, dessa vez, é que não almeja lutar, e pede para Jin mentir a seu povo, dizendo que ele estava ali como seu espião. Mas, devido à morte de Taka, Jin não aceita mais as insanidades de Ryuzo e o faz pagar por todos os seus pecados. Após o duelo, que novamente Jin sai campeão, o fantasma é obrigado a dar fim à vida de seu antigo amigo. Ryuzo não teve o que quis em vida, nunca se tornou um samurai e por isso pensou que não poderia ter honra própria. Viveu uma vida miserável enquanto tentava mostrar aos outros que podia ser tão bom quanto o verdadeiro samurai. Foi um espadachim que não achou honra em vida, sempre colocando a culpa disso em Jin. Mas foi esse mesmo homem que, em sua morte, lembrou dele e o honrou. Por fim, nós temos a Yuna, o braço direito de Jin, e pode-se dizer que é a verdadeira criadora do fantasma, já que foi ela que popularizou esse termo no samurai caído. Yuna é uma ladra, sempre viveu ao lado de seu irmão e grande amigo de Jin, o Taka. Ambos nasceram em Irikawa, cresceram na presença de uma mãe alcoólatra e extremamente abusiva. Devido a isso,
Taka sempre viu em sua irmã uma imagem materna e por conta disso a irmã sempre o protegeu. Após a mãe de ambos, em um ataque de fúria, quebrar o braço de Taka, Yuna pega o seu irmão e ambos fogem para viver por conta própria. Isso quando ainda eram crianças. Um mês após esse incidente, Yuna descobre que sua mãe estava morta. Após ficarem sozinhos, Yuna aceita a ajuda de uma figura chamada Black Wolf, em que ela acreditava ser de confiança. No entanto, na verdade ele era um vendedor de escravos e abusador de crianças. Yuna e Taka foram drogados, depois abusados e posteriormente vendidos a cruéis escravistas, os chamados irmãos Mamushi. Yuna e Taka conseguiram escapar e depois começaram a viver como nômades na ilha, até o ataque mongol. Conseguimos perceber, enquanto o jogo prossegue, todos os traumas que assolaram a vida de Yuna. O grande plano de Yuna é juntar dinheiro para conseguir um barco e fugir da ilha com seu irmão, para dessa forma tentar recomeçar a vida em outro lugar, provavelmente na ilha principal do Japão. Bom, eu não farei com a Yuna da mesma forma que fiz com os outros personagens. Não contarei toda a sua história, isso pois todo o caminho dela e de Jin estão diretamente interligados. Ou seja, se eu quisesse contar sua história, teria que praticamente contar o jogo inteiro, o que transformaria esse vídeo em algo demasiadamente longo e desnecessariamente cansativo. Por isso eu vou só resumir. No ato 1, após resgatar um Jin ferido no campo de batalha na praia de Komoda, Yuna pede ajuda ao samurai para resgatar seu irmão que estava sendo mantido prisioneiro pelos mongóis. Jin concorda em ajudar, mas primeiro diz que ela deve auxiliá-lo no resgate do Lord Shimura. Dessa forma, eles conseguiriam muito mais força para resgatar o irmão da moça. Yuna aceita, mas pede a Jin uma passagem em um barco para fora da ilha, algo que seria possível com a ajuda do Lord Shimura, tio de Jin. Após o primeiro plano de resgate ter dado errado, Yuna e Jin se separam e a mulher vai atrás de informações sobre onde seu irmão poderia estar sendo mantido refém. Após algum tempo, com a ajuda de um amigo de Yuna, chamado de Kenji, um comerciante japonês, ambos descobrem que Taka está sendo mantido um prisioneiro na Baía de Asuma. Os três conseguem um plano para entrar na fortaleza e tiram o irmão da mulher com sucesso de lá, sem nenhuma baixa. Acontece que Taka era um habilidoso ferreiro, então com a sua ajuda, Jin consegue um grappling hook que o ajudará a entrar no castelo Kaneda, que era onde seu tio estava mantido refém pelo culto Khan. Isso pois o castelo era cercado por um abismo, então era muito mais fácil escalar usando a ferramenta que lhe foi feita. É nesse momento, após uma batalha que Jin luta ferozmente para defender a cidade em que estavam, que Yuna começa a contar a história sobre o terrível fantasma de Tsushima, um ser lendário que não teme a morte, pois nem a ela foi páreo para suas habilidades. Yuna começa a inflar as histórias dos feitos de Jin, e dentro de pouco tempo o fantasma começa a ser um herói para alguns, enquanto para outros, uma mera história de terror que está sendo contada para enganar os mais inocentes. Com seu irmão seguro, Yuna ajuda na dominação do castelo Kaneda e garante sucesso no resgate do Lord Shimura, fazendo com que as forças mongóis recuem para o norte da ilha e tendo perdido um excelente ponto estratégico. Bom, um monte de coisa acontece, e essa parte eu já contei no vídeo, quando o Jin acaba sendo emboscado pelo Ryuzo e em seu lado estava o Taka, irmão de Yuna. Infelizmente, na tentativa de conseguir fazer o fantasma de Tsushima desistir, Koto Khan acaba decapitando Taka em sua frente, o que só fez que sua raiva aumentasse. Com seu irmão morto, Yuna nada mais tinha para fazer longe da ilha de Tsushima, já que ela queria proporcionar uma vida melhor ao seu irmão, e com ele morto, o sonho também estava. Nesse momento, a Yuna se dedica 100% para ajudar Jin nos seus esforços para expulsar todos os mongóis que estavam em Tsushima. Ufa, esses foram os incríveis personagens secundários de Ghost of Tsushima, cheio de personalidade e com impressionantes destinos e lições de vidas valiosas. É importante entender o que a história de cada um dos personagens quis passar para poder absorver porque essas quests são tão ricas para a história do jogo. Lembrando que tudo isso que eu falei é completamente opcional. Você pode muito bem zerar o jogo sem ligar a Lady Masako ou sem conhecer Tomoe. É simplesmente genial como o jogo deixa tudo isso de uma forma sutil para que o próprio jogador vá atrás, já que é de interesse próprio o fato de precisarmos do máximo possível de aliados. E por conta de toda essa dificuldade que é os conseguir, quando os vemos em batalha, é bem normal se emocionar com os gritos de ódio que todos têm contra os mongóis. Eu estive pensando em por que Ghost of Tsushima é um jogo tão diferente em relação ao que temos nos dias atuais no mundo dos videojogos. Sem contar o excelente ambiente e os personagens ricos e profundos com as mecânicas de gameplay que sabemos que dá certo, o jogo consegue evoluir no quesito entretenimento, chegando, assim como The Last of Us 2, a emocionar o jogador. No entanto, eu acho que no quesito filosofia, Ghost of Tsushima é muito superior a qualquer outro jogo desse ano de 2020. Óbvio que tinha que ser um jogo baseado na cultura japonesa para tal. Conseguimos ver como um personagem simples, como é o Jin nas primeiras horas de jogo, completamente superficial, com todo o papo de honra, pode se tornar um verdadeiro poço de profundidade exorbitante,
nos podendo dar uma infinidade de coisas para pensar e refletir. Jin é um incrível exemplo de como um personagem deve ser escrito. Não é nem bom e nem mal, nem branco e nem preto. Só está na guerra, só é mais um soldado que está lutando pelo que acredita. Portanto, fará de tudo que estiver em suas mãos para alcançar seu objetivo, o que não o torna um vilão, mas também não o torna um herói. É a famosa frase, os fins justificam o meio, o que pode ser empregado de várias formas, inclusive várias erradas. Conforme o jogo avança, Jin vai cada vez mais escutando a sua nova aliada, a Yuna, que é uma pessoa que não pensa duas vezes antes de matar alguém pelas costas. Na verdade, essa é a primeira coisa que a vemos fazer durante o jogo inteiro. O samurai vai aprendendo a usar mais sua inteligência do que sua força, e começa a lidar com as situações de maneira mais ardilosa e concentrada, ao invés de simplesmente sair enfrentando todo mundo de uma vez. Óbvio que, na verdade, isso depende muito da escolha de gameplay do jogador. Não é uma regra que se joga de uma forma nem de outra, e não existe isso de jogar correto ou jogar errado. Mas o que eu quero dizer é que pela própria história do jogo, o próprio Jin começa a se ver mais como um assassino que um samurai. É algo que ele não se orgulha, mas que tem que ser feito para ganhar dos malditos mongóis. Assim que soltamos seu tio, Lord Shimura, Jin teme, pelo orgulhoso samurai que é, que seu tio julgue de forma errada, já que as ações que Jin vem tomando estão totalmente desonradas, coisa que para um samurai fazer seria completamente fora de cogitação. E é exatamente isso que acontece. O Lord Shimura tem um plano para dominar o castelo que Kotokan se encontrava, dessa forma recuperando boa parte da área e voltando com força japonesa no local. No entanto, nem Jin nem Yuna concordavam com o plano do Lord Shimura, já que ele se baseava em simplesmente chegar gritando pela porta da frente, assim como era o honroso jeito samurai. Jin, no entanto, surge com um plano de envenenar a água do local e matar toda a frota mongol. Desse jeito, não existiria nenhum tipo de baixa e seria mais rápido e mais simples, e foi o que ele fez, mesmo seu tio sendo completamente contra essa ideia. Não só contra, mas o ameaçando, dizendo que ele seria destituído de todos seus títulos, suas terras e principalmente sua honra. Mas naquele ponto, ele já não se preocupava com nada disso. Talvez o antigo Jin, samurai honrado, pudesse se preocupar, mas aquele homem morreu para Kotokan. Agora, tudo o que sobrou foi o fantasma de Tsushima, que está disposto a tudo para acabar com os invasores. Óbvio que Jin cumpre com a sua palavra e envenena toda a frota mongol. E é óbvio que seu tio também mantém sua palavra e destitui Jin de todos os títulos que ele um dia já teve. A partir daquele momento, não existia mais nenhum Jin Sakai. O clã Sakai foi completamente sujo, perdeu todo e qualquer tipo de honra que um dia já teve. E tudo por conta de Jin. Mas esse era um fardo que ele estava disposto a carregar até o dia de sua morte. Jin então é jurado de morte pelo Shogun em pessoa, já que era óbvio que o Lord Shimura deveria reportar tudo o que acontecia na guerra. Jin então foge das tropas japonesas, indo se esconder no gélido norte da ilha, e assim termina o ato 2. No ato 3, Jin e o Lord Shimura novamente unem forças para acabar de uma vez por todas com Kotokan e a ameaça mongol na ilha. Após terem sucesso nesse aspecto, Jin tenta abandonar o seu manto de fantasma, mas percebe que já não é mais capaz disso. Seu tio o chama para conversar e ambos sabiam que aquilo só poderia acabar de uma forma, com a morte de um deles. Um último duelo começa, assim como o primeiro, onde Jin, ainda criança, treinava com seu tio. Agora ele teria que enfrentá-lo pela última vez, só que já não era mais um treinamento. Nesse momento, temos a batalha de duas ideologias. Temos o Lord Shimura, um honroso samurai, virtuoso que sempre agiu com sinceridade e transparência para com seu povo, mesmo que isso pudesse significar suas vidas. Do outro lado, temos o Jin, o fantasma, um homem perdido em pensamentos, com um triste passado em relação a seu pai falecido e dividido entre perder a sua honra e salvar seu povo que tanto sofria. E você, pobre jogador, no meio de tudo isso, tendo que ver ambos lutando, mesmo se amando, sem poder realmente fazer nada. Você abandonou tudo e se tornou o homem sem honra, gritou o Lord Shimura. Você é um escravo dela, retrucou Jin. É nesse final que temos uma escolha entre matar ou não o Lord Shimura, o tio de Jin, o homem que o criou, que foi o seu pai, que verdadeiramente o amou. A escolha mais certa seria o matar, acabar com ele de forma honrosa. Ele morreria assim como viveu, sendo um samurai honrado. Morte essa que somente um outro samurai poderia lhe oferecer. Por outro lado, Jin já não era mais um samurai. Ele já não estava mais preso às amarras malditas que o prendiam antes. Agora ele era um homem livre. Ou além disso, agora ele era o fantasma de Tsushima.
E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhão, então não se esqueçam do like e de compartilhar. Se gosta de vídeo assim, não se esqueça de se inscrever. Nesse canal eu tento pelo menos uma vez por semana soltar um vídeo. Mas acontece que vídeos desse naipe, feito por um cara só, podem demorar bastante, o que pode atrasar um pouco o lançamento deles. Mas nada demais. Valeu pessoal, até semana que vem.